continuar com as nossas aulas da Lei 8.112. Vamos falar da redistribuição. A redistribuição está definida na Lei 8.112 no artigo 37. Vejam, artigo 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão central do CIPEC, observados os seguintes preceitos. Trata-se de procedimento de deslocamento de cargo, ocupado ou desocupado para outro órgão ou entidade. Um exemplo de deslocamento de cargo vago é quando se oferece uma vaga de determinado cargo como contrapartida para a redistribuição de um servidor ocupante do mesmo cargo, situação que possibilita a nomeação de candidatos classificados em concursos ou a realização de certames. Já um exemplo de deslocamento de cargo ocupado é a redistribuição de um servidor ocupante de determinado cargo para uma outra instituição. Existem alguns requisitos. Vejam o inciso 1º. Inciso 1º. Interesse da administração. No caso do deslocamento de cargo ocupado, como é o caso da redistribuição de servidores entre órgãos, deve haver o interesse da administração, pois o órgão que recebe o servidor deve oferecer, em contrapartida, uma vaga desocupada do mesmo cargo do servidor redistribuído. Vamos ver outros incisos. Inciso 2º. Equivalência de vencimentos. Inciso 3º. Manutenção da essência das atribuições do cargo. Inciso 4. Vinculação entre o grau de responsabilidade e complexidade das atividades. Inciso 5º. Mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional. E o inciso 6º. Compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Para que a redistribuição ocorra, o órgão que recebe o cargo ocupado e ou desocupado deve possuir em seu plano de carreira o cargo recebido. Caso contrário, não será possível a equivalência de vencimentos, a manutenção das atribuições do cargo, a vinculação do grau de responsabilidade e complexidade das atividades e a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. Um exemplo de redistribuição possível é o deslocamento do servidor ocupante do cargo de assistente em administração na Universidade A para a Universidade B. Posto que ambas instituições possuem o mesmo plano de carreira, qual seja a de técnico administrativo em educação. Um exemplo de uma redistribuição impossível seria o deslocamento de um professor ocupante do cargo de magistério superior na Universidade A para um instituto federal, que por sua vez só comporta em seu quadro ocupantes da carreira de professor do ensino básico, técnico e tecnológico. Tal deslocamento não seria possível devido à diferença de carreiras. Vamos ver agora os parágrafos. Parágrafo 1º. A redistribuição ocorrerá ex officio para ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade. A administração pública, num primeiro momento, que toma a decisão de remover, deslocar o cargo, que é para prestar melhor o serviço público. E essa remoção de ofício está embasada no princípio da indisponibilidade do interesse público sobre o particular. Parágrafo 2º. A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante ato conjunto entre o órgão central do CIPEC e os órgãos de entidades da administração pública federal envolvidos. Parágrafo 3º. Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade até seu aproveitamento na forma dos artigos 30 e 31. Parágrafo 4º. O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do CIPEC e ter exercício provisório em outro órgão ou entidade,
até seu adequado aproveitamento. O prazo para a apresentação na outra localidade é de até 30 dias contados a partir da publicação da redistribuição. A diferença entre remoção e redistribuição é que na remoção vai haver o deslocamento do servidor dentro de um mesmo órgão, podendo ser a pedido ou de ofício. E a redistribuição vai haver o deslocamento do cargo, ocupado ou vago entre os órgãos. Na nossa próxima aula, vamos falar dos artigos 38 e 39. Vamos falar a respeito da substituição. Até mais!